pessoal. Hoje vamos resolver alguns exercícios da lista de junções naturais utilizando Left e Right Join, que está disponível lá no blog. Vamos utilizar o banco Clínica 2018. Eu selecionei das 15 questões lá da lista de exercícios, eu selecionei 6 questões e vamos resolver. A primeira questão é a questão de número 1, que ela pede o seguinte: mostre as especialidades e para aquelas que têm médico, mostre o nome dos médicos. Então, vamos dar um select na tabela especialidades, no campo descrição e na tabela médico, pegando o nome do médico. From especialidades, utilizando left join. Médicos, fazendo a junção através do ID especialidade, que é chave primária na tabela especialidade e chave estrangeira na tabela médico. Então, fica médico.id especialidade. Pronto, foi realizada a junção. Foi retornado todas as especialidades e para aquelas que têm pacientes, trouxe também o nome dos pacientes, porque existe também campos nulos, que significa que existem especialidades que ainda não tem nenhum médico relacionado a essa especialidade. Certo? Bem simples essa questão. A questão de número 2, ela pede para mostrar o nome do paciente e para aqueles que têm consultas realizadas, mostrar também as datas em ordem decrescente. Então, vamos lá. Select paciente. Vou pegar o nome do paciente. E vou pegar a consulta.dia. Gente, é importante que antes de você começar a resolver a questão, você identificar quais são as tabelas que você vai realizar a junção. Então, nessa questão de número 2, vamos juntar a tabela paciente e a tabela consulta. Tá? From na tabela pacientes, left join, consultas, utilizando o atributo de ligação, de junção, o ID do paciente, chave primária e chave estrangeira na tabela consulta. Então, ele pede para ordenar em ordem decrescente pela data da consulta. Então, consulta.dia em ordem decrescente. Então, trouxe todos os nomes dos pacientes e o dia das consultas, que está relacionada a esse paciente. Entretanto, existem alguns pacientes que ainda não realizaram nenhuma consulta. Ele está cadastrado no banco, mas ele não realizou nenhuma consulta ainda. Tá? A questão de número 3, ela pede para mostrar os dados dos médicos e para aqueles que possuem consultas realizadas, mostrar o dia e a hora da consulta. Então, vamos dar um select na tabela médico. Vamos utilizar a tabela médico e a tabela consulta, duas tabelas. Pegar o nome do médico. Ele pede consulta, o dia e a hora da consulta, então vou colocar consulta.dia e consulta.hora. Dando from na tabela médicos, utilizando left join. O atributo de ligação é o ID médico. Chave estrangeira na tabela consultas. Mostre o ID do médico para aqueles que possuem consultas realizadas. Mostre o dia e a hora. Então, é só isso. O nome dos médicos, o dia e a hora de suas consultas realizadas, mas foi retornado todos os médicos. O único médico que ainda não realizou consulta foi a médica Anne Smith. Ela não tem nenhuma consulta realizada ainda, mas ela é um médico, então foi retornado o nome dela também, os dados dela.
A questão de número 4, ela pede para mostrar o nome das doenças que começam com a letra A e para aquelas que têm consultas realizadas, ordenar essas consultas por data. Então, vamos dar um select na tabela doenças. E na tabela consulta, vamos pegar apenas o dia, porque ele pede para ordenar apenas pelo dia. Vamos utilizar o left. Consultas. Fazendo a junção da tabela doença com a tabela consulta. Através do ID da doença. E ele pede para ordenar. Ele pede que comece com a letra A. Então, vamos utilizar a cláusula where. Doenças.descrição. Like. Aspas simples. A letra, né, começa com a letra A, vem o ar na frente e depois o percente. E ele quer também que ordene pela data. Então, vamos utilizar order by. Consulta. Ponto dia. Então, a única doença que começa com a letra A é a doença anemia, então trouxe todas as datas das consultas da doença anemia. Entretanto, apenas a doença anemia que começa com a letra A só tem ela cadastrada no banco. Então, não retornou valores nulos de doenças começadas com a letra A, que tem alguma doença cadastrada, alguma consulta realizada. A questão de número 6 pede para mostrar as doenças que não possuem doenças agendadas. Então, essa questão é a seguinte. Ela não pede... Vamos fazer essa simulação. Digamos que aqui é a tabela doença. E aqui é a tabela consulta. Tabela doença de vermelho, a tabela consulta aqui de azul. Então, a questão pede apenas, a questão não pede essa interseção. Ela não quer esses valores relacionados à consulta, que é apenas os dados da consulta, que não tem, os dados da doença, que não tem ainda a consulta realizada. Entendeu? Todas as doenças relacionadas à tabela consulta, que não possui nenhuma consulta realizada, tá? Então, será feito da seguinte forma. Dando select na tabela doença.descrição, vamos também utilizar a tabela consulta. Consulta.dia. From doenças. Vamos fazer a junção dessas duas tabelas. ID doenças igual consultas. Ponto ID doenças. Como ela não quer todas as doenças que não possuem consultas agendadas, vamos utilizar a cláusula where, né, que agora é a condição. Pegando o campo de consulta, ponto dia, e utilizando o SNU. Ele vai remover a interseção. Vai aparecer todos os dados, ser retornado todos os dados, exceto a interseção. Então, são todas essas tabelas, todas essas doenças que ainda não tem nenhuma consulta realizada. Ok? Então, vamos para a questão de número 15, que é a última questão. A questão pede para mostrar todos os médicos e para aqueles médicos com consultas marcadas, exibir o CRM e o nome dos seus pacientes e as datas das consultas. Essa questão ela é um pouco mais complexa. Então,
Percebam que a questão pede a junção de 3 tabelas: a tabela médico, a tabela consulta e a tabela paciente. É interessante que podemos observar aqui agora na modelagem, né, no modelo, a tabela médico, a tabela consulta e a tabela paciente. Então, a junção pode ser feita tanto da esquerda para a direita, tanto da direita para a esquerda. Vamos fazer a junção através da tabela médico, juntando a tabela médico com a tabela consulta, e depois vamos juntar a tabela paciente e a tabela consulta. Certo? Vamos dar o select na tabela médico. Ele pede ali o nome e o CRM do médico. A consulta, vamos pegar apenas a data da consulta, que é o dia. E do paciente, vamos pegar o nome do paciente. Aí vamos dar o from na tabela primeiro, na tabela médico, que vamos juntar médico através do left. Vamos juntar médico primeiro com consultas, através do ID do médico. Não, gente, peraí. Médico.id médico igual consulta.id médico. Então, outro left, né, para fazer a junção da tabela consulta agora com a tabela paciente. Então, vamos dar o left na tabela paciente, fazendo a junção através da consulta. Paciente.id paciente igual consultas.id pacientes. Certo. Então, vamos lá. Trouxe o nome de todos os médicos. Para aqueles médicos que possuem consultas, trouxe o dia e o nome do paciente que foi atendido por esse médico. Então, apenas a Anne Smith, né, como a gente viu na questão anterior, ela ainda não tem, se ela não tem consulta realizada, então também não tem nenhum paciente relacionado a ela. Mas como a questão pede que mostre todos os médicos, foi retornado todos os médicos, né, que é a tabela da esquerda, todos os valores, e para aqueles que têm alguma relação, mostra também essa relação, né, que é o dia da consulta e o nome do paciente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam entender as questões e consigam também resolver as demais questões. Então, até a próxima e estudem!